Benfica, é isso, Vinícius, para o jogo do Palmeiras. Palmeiras chega quando aí? Qual que é a programação, hein, Vinícius? O Palmeiras começa nesta quinta-feira, em Quito, a disputa por uma vaga na final da Conmebol Libertadores contra a LDU. O Verdão defende uma invencibilidade que já dura mais de 2 anos diante de equipes estrangeiras na competição. Prova da força do time de Abel Ferreira fora do Brasil. Enquanto isso, o nome de Endrick volta a ganhar destaque na Europa. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o jovem atacante quer ter mais minutos em campo para ser lembrado por Carlo Ancelotti e disputar a Copa do Mundo de 2026. O Real Madrid, ciente disso, topou emprestá-lo para que ele siga evoluindo e já existem conversas em andamento para definir seu próximo destino. É isso aí, Bruno. Rodada dupla aqui em Quito. Atlético nessa terça-feira, depois quinta-feira tem Palmeiras e LDU, a equipe de Quito tentando aí chegar à sua final de Libertadores também. Palmeiras usou uma estratégia totalmente diferente do Atlético. O Atlético, repetindo, chega hoje, véspera do jogo nessa terça-feira aqui em Quito. O Palmeiras também chega nessa terça-feira. Vai fazer, aliás, nesse momento está fazendo treinamento na academia de futebol e chega aqui em Quito por volta de 8 horas da noite, horário local, 6h30 da tarde, mais ou menos, o Palmeiras estará por aqui. Vai fazer ainda o último treinamento em Quito. O Palmeiras usou essa estratégia de uma adaptação, um treinamento aqui em Quito, vai treinar no CT da seleção equatoriana e depois o jogo na quinta-feira. O time vem sem novas baixas, ainda tem o desfalque do Everton, que ainda não voltou a treinar, e os 2 jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho e o Lucas Evangelista. Vai levar algumas dúvidas na equipe para esse jogo contra a LDU. O Bruno Fux ou o Murilo na zaga, meio campo pode entrar o Emiliano Martinez no lugar do Aníbal Moreno e o Maurício disputando a posição com o Alan no meio campo ataque do Palmeiras. Acredito que essas 3 dúvidas que o Palmeiras vai levar para o jogo aqui contra a LDU. O Palmeiras defende uma invencibilidade, 25 jogos sem perder para equipes estrangeiras. A última derrota foi em abril de 2023 para o Bolívar, num jogo na altitude, mas era um time reserva. E a gente vê por aqui, Bruno, muitos torcedores da LDU passando, como esse torcedor aqui, que passou muito empolgado e confiante. Mas eu queria saber o que você pensa do time do Palmeiras. Palmeiras es un equipo grande, un grande de Brasil, está entre los más grandes de Brasil. Wow, es un tremendo equipo. Y fuerte. Forte, equipe forte? Fuerte, sí, fuerte, entre los grandes de Brasil. ¿Es posible el LDU avanzar para la final? Sí, muy posible, Liga. ¿Por qué? Porque es el campeón, el rey de copas, Liga de Quito. Y tiene altitude. Y Dios, siempre con Dios en el corazón, Liga de Quito. Amém. Obrigado, amigo. Então esse é um pouquinho da confiança dos torcedores da LDU aqui, que tenta chegar à sua final de Libertadores pela segunda vez na história. Foi campeão em 2008 contra o Fluminense. Aí vale agora apelar para altitude, para Deus, para todo mundo. Todo mundo. Vai, Jailson? Claro que vale. É final de Libertadores no jogo. Já passou pelo São Paulo também, que é um dos grandes vencedores do futebol sul-americano, e agora tem essa confiança para enfrentar o Palmeiras, Jailson. Não, é final de Libertadores mesmo. A LDU vem num momento muito bom com o Thiago Nunes, né? São 5 jogos aí sem perder. Tá na segunda colocação, né? Do Hexagonal final, que o Dom que estava destacando ali no campeonato, atrás do Del Valle, inclusive, né? Del Valle é o líder. Disparado, né? Del Valle é o líder, a LDU na segunda colocação. Mas a LDU tem que confiar, realmente tem seus destaques, mas tem o Palmeiras, né? O Palmeiras também é embaçado, vai ter que fazer. Eu penso que a LDU vai ter que fazer um jogo perfeito. Tem que fazer um baita de um jogo, por exemplo, não pode dar os moles que deu contra o São Paulo lá no segundo tempo. Sim. Nos moles ali, Sim. O Palmeiras mata o jogo. Até quando a partida estava 1-0 para a LDU 1-0 e o São Paulo perdeu alguns gols, O São Paulo perdeu 3 gols, pelo menos ali. Oportunidade que tinha o São Paulo de empatar e virar o jogo. Então, contra o Palmeiras não pode. Não pode cometer esses erros. Que aí Flaco Lopes e Vitor Roque, esquece, é pimba. O Vinícius falou de talvez 3 dúvidas: Fux, Aníbal e Maurício. O que é que você pensa, Donk? Eu acho que são questionamentos dos 2 primeiros muito pautados pelo final de semana, né? Do Fux e do Aníbal, que vinha em um grande momento, convocação, mas recentemente teve essa atuação infeliz, né? Contra o Flamengo. Eu, ainda assim, acho que o Aníbal poderia ser interessante. Acho que o Murilo, pelo histórico, também iria com ele. A dúvida entre Maurício e Alan, acho que
pensando no que a LDU possa se expor, vir para cima, acho que você ter o Alan pelo corredor pode ser um caminho interessante para você explorar, para ter mais velocidade, explorar o espaço, tendo a característica do que pode ser o jogo, né? E só para ressaltar, é bizarro, né, o número que o Vinícius traz, né? De 23 jogos internacionais, o último que você perdeu ainda foi com reserva. Mostra a força do Palmeiras. Eu entendo a confiança do torcedor da LDU, que tira Botafogo, que tira São Paulo, mas o Palmeiras está num nível acima. E apesar das dúvidas pautadas pelo fim de semana, pensando no nível da atuação, eu não acho que é um Palmeiras que chega pressionado ou com desconfiança por conta da derrota no confronto direto. Porque acho que teve uma grande atuação e acho que isso acaba não influenciando. Mas respondendo a pergunta, eu iria com o Murilo, com o Aníbal e com o Alan. Você faria as 3 mudanças? Não, você manteria o Aníbal. E colocaria então o Murilo, voltaria o Murilo e o Alan. Bom, tudo. Olha, dentro daquilo que a gente brinca aí no programa, brinca falando sério, ontem foi a vitória do incomparável contra o confiável. E ficou muito provado isso no jogo. Daquilo que a gente fala. O Pascoal fala que o Flamengo é incomparável e eu falo que o Palmeiras é confiável. Né? Então, assim, me mostrou o jogo que o melhor time, que tem peças que individualmente resolvem o jogo, vamos tirar a polêmica da arbitragem. Isso a gente vai conversar aqui no programa. Vamos dar a nossa opinião, né, Zé Elias? Né, Pascoal? Lihal? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero olhar para o campo, para a bola. O que eu vi no jogo, o Palmeiras superior ao Flamengo. O Palmeiras conseguiu, principalmente no primeiro tempo, anular a qualidade individual em alguns momentos. Mas quando o Pedro e a Arrascaeta, que são diferentes, o Flamengo tem esses jogadores diferentes, consegue se livrar ou consegue, numa jogada, um achar o outro, aí esse talento, esse individual aparece e fez o Flamengo sair com a vantagem, ganhar o jogo. Mas eu vi um Palmeiras mais organizado, um Palmeiras que se impôs dentro do Maracanã. A estatística, os números mostram isso. Finalização, posse de bola, ações na área do rival, enfim. A estatística está aí para mostrar isso. Mas, tirando a estatística, olhando o jogo, achei no primeiro tempo o Palmeiras conseguindo, na saída de bola do Flamengo, impedir o Flamengo de criar. Teve dificuldades. E aí veio polêmicas no jogo que influenciaram, mas o jogador que não pode ficar no banco, o Pedro não pode ficar no banco. Muito obrigado. O Pedro decide. Muito obrigado. O Pedro decide. E tem o Arrascaeta, que é o melhor jogador do campeonato. Longe. E artilheiro do campeonato. Então, esses caras definiram o jogo. Zé Elias, bom esse time do Palmeiras, hein? Mesmo perdendo o jogo, o time bom, o osso duro de roer. Mas ontem falhou muito mais do que de costume. Nos 3 gols, é claro que o jogo de futebol é feito de erros, mas o Palmeiras deu uma exagerada nos erros e, diante de um time que tem Arrascaeta e Pedro, isso é absolutamente mortal. Zé, boa noite. Boa noite, Plirra, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Ontem eu acho que foi uma final de campeonato, vamos dizer assim, né? Uma prévia da final que, no meu entendimento, será na Libertadores. Só com um jogo apenas, então você tem um outro regulamento, uma outra forma de ser, aí você já leva esse jogo para lá. Não, vai ser sensacional. Eu acredito que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Eu acho que ontem é um jogo muito equilibrado, você não pode errar, tanto de um lado como para o outro. Se o Flamengo errasse, assim, eu concordo com o Zinho, né? O Palmeiras pressionou, não deixou sair jogando, mas o Flamengo soube se defender. O Flamengo soube se organizar defensivamente. Aí entra o trabalho do Jorginho, principalmente. Do Jorginho. Jorginho é impressionante como ele consegue arrumar esse sistema tático do Flamengo em termos de posicionamento. Eu acho que o Flamengo sentiu muito a questão da saída de bola, porque o Palmeiras sufocou ali. E eu acho que 2 jogadores não entraram no jogo no primeiro tempo, Samuel Lino e Luiz Araújo. Eles ficaram de fora, eles não entraram no jogo. Os 2 que seriam a via de escape, né? Aí nós estamos vendo o pênalti, para mim foi pênalti, mas depois nós vamos discutir isso. A via de escape, e aí a genialidade, o Rossi,
a ingenuidade do Fuchs, e aí é mortal. Errar contra o Flamengo é mortal, especialmente quando você tem esses dois jogadores aí que são geniais, né? Então, voltando à análise do jogo, né? Eu acho que quando o Samuel Lino e o Luiz Araújo participavam, ou participam mais do jogo, né, vamos dizer assim, eu acho que o Flamengo joga mais. E aí o Palmeiras teve o seu mérito. No primeiro tempo, realmente, eu acho que o Palmeiras foi bem superior ao Flamengo no quesito de controle do jogo. Aí tem a questão do troca zagueiro, não troca zagueiro, o médico não deu o sinal, aquela indecisão toda ali que gerou ali, mas mesmo assim o Flamengo poderia ter se organizado um pouquinho melhor. Aí outra questão da arbitragem que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Mas você não pode errar de um lado para o outro. O Palmeiras, para mim, é um time mais chato de se jogar, no bom sentido. É um time que vai te dificultar 90 minutos. 90 minutos eles vão correr, vão tentar, vão lutar. E o Flamengo é isso. O Flamengo, quando não está bem taticamente ou tem dificuldade, você tem a genialidade e a qualidade desses jogadores, né? E aí mostra o que o Pedro entendeu, o recado que foi dado a ele algum tempo atrás pelo Felipe. Marcando, roubou essa bola, saiu para receber a jogada, foi lá, finalizou e foi comemorar. Eu acho que era isso que todos nós estávamos esperando um pouco do Pedro, porque nós nunca criticamos a condição técnica do Pedro. Nós sempre falávamos que o Pedro é o melhor jogador ou o melhor centroavante do Brasil no Brasil. Mas faltava algo a mais para se encaixar dentro do jogo que o Felipe Luiz enxerga. E foi o que nós vimos ontem. Oswaldo Pascoal, muito boa noite. A minha primeira pergunta para você, na verdade, é um presente para o Oswaldo Pascoal. Obrigado, eu agradeço. Bem embrulhadinho com o nome de Pedro. Foi do Pedro ontem a melhor atuação individual deste campeonato brasileiro? Do Pedro, sim. Boa noite, Plihal. Geral, não só do Pedro. Não, do Pedro foi a melhor atuação dele do campeonato, não tenho dúvida disso, né? Mas para mim, você sabe que olha a minha cara de surpresa, que o Pedro jogou bem, o Pedro fez gol, o Pedro arrebentou com o jogo, olha a minha cara de surpresa. Nenhuma surpresa. Todo dia eu falo aqui que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil, não tem igual o Pedro. Mas não é todo dia que ele joga isso, não. Mas é todo dia, se você der chance para ele jogar todo dia, ele vai jogar todo dia. Não é toda vez que ele corre, que correu ontem, não. Mas... Vamos ser corretos e justos. Ontem ele fez isso. Ontem ele foi... Quando o jogo pedir, ele vai fazer, não, Pascoal, Zé. Em outros jogos que o jogo pediu... Não, em outros jogos que o jogo pediu, ele não conseguiu fazer. Ontem é uma questão assim... Ontem chama-se Palmeiras. Eu concordo... E final de jogo. Eu concordo final de com vocês na análise do jogo. Para mim, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo. Não foi... No cômputo geral, o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo. Ponto. Quando os dois times, taticamente, são muito bem preparados, são muito bem distribuídos, o que é que vai definir o jogo? O individual. O individual, na marcação, o Palmeiras teve os sérios problemas. Seríssimos problemas. Bruno Fux não entregou o que o treinador esperava dele. O que o treinador esperava dele? A bola longa, a saída em velocidade, que ele tem bom passe de bola longa. Mas ele tem muita dificuldade na velocidade, ele tem muita dificuldade na recomposição, e ficou muito claro ontem. O Aníbal, o seguinte... Era jogo pro Murilo, Pascoal? O Murilo disse que... O Abel disse que ele estava cansado, que ele jogou 7 partidas seguidas. O Aníbal Moreno vai sair uma saída de bola, tem 2 caras perto dele, dá uma raquetada, tira a bola, e foi embaçar o jogo, né? Você elogiou bastante o Aníbal na quinta. Não, eu tô criticando porque errou. É o seguinte, deixa eu falar um negocinho pra você. Eu não sou treinador pra arrumar vestiário, eu sou analista de futebol. Quando o cara erra, eu falo que ele errou. Quem tem que arrumar vestiário é o treinador. Eu não fico aqui passando pano pra jogador, pra dizer que o cara não jogou, que é coitado, ele é um escambau de Madureira. Não tem comigo isso. Errou, falhou, não jogou bem, ponto. Quando jogar bem, eu falo que jogou bem. Aí é outro problema. Esse é o aspecto do individual que interfere no coletivo. O individual, as falhas individuais interferiram no coletivo do Palmeiras. E não venham me dizer, ai, que saudade do Everton. O Everton jogando ou não fez nenhuma diferença. Porque já tem gente lá no Palmeiras dizendo que o Everton fez. O Everton fez. Puxa vida, o que vai fazer? O Everton, o Carlos Miguel não teve culpa nenhuma dos gols que sofreu. Perfeito? Agora, eu entendo o que o Abel quis fazer. Não tenho críticas ao Abel, muito pelo contrário. Acho que a análise dele do jogo foi uma análise depois bem sucedida.
porque ele imaginou o Bruno Fux fazendo a saída de bola. E o Bruno Fux não entregou o que ele esperava. É só isso. Um dia ele não estava bem, não jogou bem. Assim como o Lino não jogou bem. Não é que ele não jogou bem o primeiro tempo, ele não jogou bem. Nada bem. Não jogou bem. Agora, existem algumas coisas da arbitragem que precisam ser introduzidas. Daqui a pouquinho a gente porque fala. a arbitragem interferiu diretamente no jogo e no placar do jogo. Mas por enquanto vamos ficar na bola. Né? Na bola eu acho que o Felipe Luiz fez uma boa análise do jogo ontem. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, tudo que aconteceu. E tive a oportunidade de acompanhar as entrevistas coletivas. Acho que o Felipe Luiz analisou bem a partida. Só não gostei na parte final da entrevista dele. Depois a gente vai falar do negócio da arbitragem, né? Eu acho que existem coisas que podem ser superadas. E o Abel enxergou bem o jogo também. Falou do acontecimento. Duas coisas pro Tetra, que é sempre aqui, verdade seja dita, um super defensor do Pedro. A exemplo do Oswaldo Pascoal. O Pedro corre sempre desse jeito, Zinho. Segunda pergunta. O Palmeiras não jogou muito, apesar de ter jogado bem, não foi muito faceirinho para enfrentar um time como o do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas? Então, eu acho que assim, nos últimos confrontos de Palmeiras e Flamengo, foi o jogo que eu vi o Palmeiras ser o protagonista do jogo, porque geralmente, na maioria dos confrontos, o Flamengo propõe o jogo, até porque tecnicamente tem mais jogadores decisivos, geralmente o Flamengo fica mais com a bola, geralmente o Flamengo joga mais no campo do Palmeiras, né? Palmeiras mais recuando, baixando as linhas, compactando, e o Palmeiras saindo para uma transição ofensiva, para um contra-ataque. E eu posso estar equivocado, mas dos últimos confrontos, acho que esse foi o que eu posso falar, que o Palmeiras ele tomou mais conta do jogo mesmo no Maracanã e me surpreendeu, porque eu achava que o Flamengo seria aquele time que ia encurralar, ia, né, jogar muito o Palmeiras para trás e o Palmeiras ia explorar muito contra-ataque. Se você for ver a posse de bola, a maior é do Palmeiras no jogo, que é uma surpresa para mim, porque a armação tática dos dois treinadores me dizia que o Flamengo teria mais a bola, que o Flamengo buscaria mais o gol, seria mais ofensivo. Olha aí, 20 finalizações contra 8. Eu acho que é uma diferença enorme para esse duelo que é tão parelho para mim. É muito equilibrado. Volto a dizer, o Flamengo tem o melhor elenco, mas não é incomparável ao Palmeiras. Eles se equiparam pela qualidade e organização tática dos treinadores. E o jogo me mostrou isso, né? E os números estão me dizendo isso. Esses times estão muito parelho. É difícil você dizer quem é o grande favorito. Vai depender da situação do jogo. O Flamengo, volto a dizer, o Pedro, ele não é velocista. O Pedro, ele não é o jogador de ficar voltando para marcar lá ali na linha do meio campo, volante. Não é a característica dele. Mas ele é o jogador que, intermediária ofensiva, vai tentar dar um bote, vai fazer uma sombra, porque a característica dele é a parte técnica, muito refinada. O Pedro não é centroavante brucutu que fica lá na frente parado esperando para fazer pivô. Não é. E eu nem acho ele, o fundamento principal dele seja o jogo aéreo. Pelo contrário, ele até cabeceia, faz alguns gols de cabeça, mas o forte dele não é. Não é ficar disputando bola aérea com o zagueiro. Ele tem uma estatura boa, ele acaba disputando, mas não é o fundamento que ele leva grande vantagem. Agora, bota a bola no chão, o Arrascaeta encosta nele, os pontas procuram ele toda hora, os volantes procuram ele toda hora, porque ele sai na intermediária, recebe, consegue girar e encontrar o passe, porque ele tem técnica boa. É só ver o gol que o Luiz Araújo fez contra o Botafogo, gente. Endrick, ex-Palmeiras, decide deixar Real Madrid para jogar a Copa do Mundo de 2026. Atacante revelado pelo Verdão não vem tendo vida fácil em seu atual clube e, por isso, tomou tal decisão. Endrick surgiu como um dos jogadores mais promissores da atual geração e ele passou rapidamente a se destacar no time profissional do Palmeiras. Com isso, não demorou muito para que ele fosse vendido para um dos maiores times do mundo.
o Real Madrid da Espanha. No entanto, diferente do que se esperava, a cria da academia, atualmente com 19 anos, nunca conseguiu deslanchar em Madrid, mesmo estando lá desde julho de 2024. Isso acabou fazendo ele perder espaço até na seleção brasileira. Muito vem sendo debatido sobre uma possível saída e, recentemente, foi revelado que o PSG-FRA poderia ser seu destino. Após muitas reviravoltas agora, o jogador tomou uma decisão definitiva em acordo com o Real. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, que sempre tem muitas informações dos bastidores do mercado da bola internacional, Endrick quer jogar mais para ser lembrado por Carlo Ancelotti na seleção brasileira e jogar a Copa do Mundo de 2026. Desta forma, o Real Madrid topou emprestá-lo, visto que ele pode se valorizar em outro clube. A informação é que já existem negociações em andamento para ele deixar a equipe espanhola, com o consentimento do atleta. Romano ainda comunicou que sua saída por empréstimo deverá acontecer em janeiro, porém não foi revelado o clube em que existem negociações em andamento. O fato é que o atleta precisa correr contra o tempo, visto que Ancelotti vem formando a base de jogadores que irão ao Mundial ano que vem. Enquanto isso, após perder para o Flamengo, em um confronto direto pelo Brasileirão Betano, o Alviverde Paulista vira a chavinha e se concentra na partida decisiva pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. Com o Everton e Lucas Evangelista como desfalques, o time comandado por Abel Ferreira visita a LDU do Equador nesta quinta-feira, 23, no estádio Casablanca, às 21h30 de Brasília. O confronto terá transmissão ao vivo do Bola VIP Brasil com o lance a lance do jogo.